quero sua atenção agora, que eu vou entrevistar uma pessoa aqui que é responsável por sair em todos os municípios sergipanos para saber como está a situação do pagamento dos servidores, como está a situação da gestão, que vai passar para outra gestão em 2017, a gestão que vai continuar, é o Edi Machado. Muito obrigado por sua presença aqui, Edi. Eu quero dizer como cidadão, eu quero agradecer o seu trabalho que o senhor está fazendo. Eu digo isso não é porque eu estou em sua frente, não, porque pessoas, servidores, pessoas comuns da sociedade me disseram, rapaz, aquele rapaz não para. De manhã, de tarde, de noite, está viajando nas cidades, tentando conversar com os prefeitos para saber o que está acontecendo. Eu queria que você se apresentasse para o telespectador, qual a sua função no Tribunal de Contas do Estado? Bom, eu sou diretor de controle externo de obras e serviços, que é uma diretoria vinculada à presidência do tribunal, que tem basicamente duas funções. É realizar auditorias operacionais, são auditorias que buscam avaliar a qualidade da gestão, a eficiência da gestão, não meramente encontrar algo legal ou ilegal, né? Pode estar fazendo tudo conforme a lei, mas pode estar gastando, por exemplo, um recurso de maneira ineficiente. Então, esse é o foco da auditoria operacional e também a parte de obras, construções e, enfim, obras públicas que os poderes tocam. Nós temos lá uma coordenação de engenharia, ela cuida disso. Porém, no regimento interno, existe um dispositivo que nos obriga a dar informações acerca tanto da gestão, quanto de lei de responsabilidade fiscal, enfim, informações estratégicas para que as coordenadorias do tribunal possam abrir processos e atuar. É neste ponto específico que a presidência tem dado um enfoque maior. Por exemplo, pesquisar, como você falou, onde tem débito de servidores, a fim de que o plenário esteja sempre informado onde há esse débito para tomar as providências, e assim a gente tem feito. Pois é, por exemplo, a gente tem sempre falado aqui o que o Tribunal de Contas e o Ministério Público, eu soube que você está trabalhando juntamente com o Ministério Público Estadual com relação a isso, tem uma operação desmonte do Ministério Público juntamente com o Tribunal de Contas, e a informação que a gente recebe aí repassa para o telespectador de alguns municípios que estão com problemas na gestão, que estão com problema no atraso dos servidores, aí os prefeitos entram em contato com a gente, não, é porque eu demorei a mandar a informação, eu não demorei. Explique isso. Existe essa demora ou vocês vão, in loco, saber o que está acontecendo? Bom, vamos separar aqui dois grupos, pelo menos, né? Existem aqueles que pagam e o nosso SISAP tem uma diferença de informação de 30 dias. Ele só precisa informar o SISAP depois de 30 dias. Então, as coisas acontecem de uma forma mais dinâmica do que esse SISAP consegue registrar, e é aí que entra a diretoria de controle. Ela vai em loco buscar informações acerca daquilo. Então, uma boa parte a gente consegue confirmar que o prefeito não pagou, daí a gente encaminha para o plenário. Uma outra, a gente não consegue confirmar a informação. Aí, normalmente, a gente faz um pedido ao plenário que faça uma determinação, que ele comprove em 24, 48 horas, enfim, até a próxima sessão plenária, que ele efetue o pagamento ou comprove que já efetuou. Então, a gente divide basicamente em dois grupos. Essa diferença existe, mas a gente também está encontrando melhores instrumentos para confirmar essa informação. Vou dar aqui em primeira mão para vocês. Pois não. O Tribunal de Contas avançou muito com o Ministério Público e o Banese, de forma que o Tribunal de Contas terá agora uma espécie de internet bank, ou seja, uma senha, onde essas contas públicas serão acessadas diretamente pelo Tribunal online, ele fazendo a despesa e a gente acompanhando. A gente, claro, não faz alteração, mas para consulta, isso ficou resolvido juridicamente entre o Tribunal, o Ministério Público, o Banese, que não há sigilo para contas públicas. Na verdade, é a questão da transparência, né? Porque vocês esperam que os gestores sejam transparentes. Por falar nisso, ontem teve uma sessão onde falou de transparência pública e alguns municípios ainda estão com pendência com relação a essa transparência, em todos os sentidos, não só com sentidos de pagamentos, etc. Alguns desses municípios, foram 10, se eu não me engano, que ainda
estão com pendência na transparência, estão eles aqui, que estão com nível 0 de transparência, Carira, Santo Amaro das Brotas, Telha, Poço Verde, cadê os outros? Temos aí? 30 municípios abaixo de 5. Olha. 30 municípios tiveram nota abaixo de 5 e 10 com 0, não é isso? Foi isso? Não, só esses 4. Só esses 4 com 0. Muito bem, então o pessoal de Telha disse que não é verdade, etc. Como é que fica essa situação? Eu mesmo tive ontem no município de Carira, por exemplo, né? E nós confirmamos em loco com o pessoal da equipe de transição, as duas equipes presentes, o Ministério Público presente, e lá nós confirmamos que Carira não tem um site .gov, e nem eles mesmos conseguiram acessar durante a sessão, durante a reunião, o próprio site. Eles internamente até estão alimentando, mas não estão disponibilizando para a sociedade. Entendi. Então, muitas vezes eles hospedam em um outro site que é de difícil acesso para a população, nem mesmo nós conhecíamos fazendo uma pesquisa. Então, para a lei, ele precisa ter um .gov, isso precisa estar aberto. Para que todos tenham acesso. Não é só os tribunais, o Ministério Público, não, é a sociedade, qualquer cidadão. Então, nós queríamos aproveitar essa oportunidade aqui, tenho certeza, Sergipe todos está nos vendo nesse momento, para dizer que os prefeitos procurem o tribunal. Nós temos lá na diretoria um servidor específico para atender o prefeito. Alguns que procuraram saíram de 0 para 9. Porque havia um problema técnico, ou seja, eles precisavam de algum suporte. E o tribunal também está lá para isso, para dar esse suporte e eles possam aumentar essa nota. Então, alguns tinham até informação, mas informação não disponível, a nota é 0, como se o site não existisse, essa transparência não existisse. Perfeito. A gente fala dos municípios que tiveram nota 0, mas fala também dos municípios que tiveram nota 10. Foram 10, não é isso? Campo do Brito, perfeito. Carmópolis, é isso mesmo? Isso. Estância, Malhador, Barra dos Coqueiros, São Domingos, Divina Pastora, Feira Nova, Malhado dos Bois, Nossa Senhora das Dores e Riachuelo. É isso mesmo? Esses municípios estão com nota acima de 9. Certo. É aquilo que a gente está classificando lá no tribunal como municípios com boas práticas em termos de transparência. Carmópolis e Divina Pastora alcançaram 10. Na avaliação passada, Feira Nova tinha 10. Aqui é um item, o outro que tira um pontinho ou outro, mas, enfim, todos esses 10 municípios estão bem avaliados. Transparência não significa dizer que eles estão com o pagamento dos servidores em dia. Não significa isso. Está disponibilizando dados, pelo menos dados num padrão mínimo. Isso é importante, porque alguém pode questionar, e o Tribunal de Contas foi questionado. Por que a lei é muito antiga e só está pedindo isso agora e ainda está dando prazo? A gente entende que essa é uma cultura, ela é processual, melhor do que a gente impor algo que efetivamente não vai acontecer, é realmente negociar. 59 municípios fizeram tag e hoje Sergipe é o 6º estado que mais cresce em transparência no Brasil. Perfeito. Para a gente encerrar, 75 municípios, você tem acompanhado vários municípios que estão com suas gestões aí e que estão com problemas na gestão, e pelo menos 3, segundo o presidente do Tribunal de Contas, tem pago certinho os servidores. Você tem o nome desses 3 municípios? Esses 3 que o presidente fala, porque normalmente o tribunal tem uma postura crítica, não é? Obviamente é fiscal. Exato. E encontra o erro. Mas ele nos faz a seguinte pergunta: mas você tem um exemplo de gestão que eu possa destacar como boa, segundo os critérios que estão atualmente em avaliação? Então a gente avalia que Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Itabaiana, são municípios que apresentam um bom grau de eficiência diante dos problemas apresentados. Diante da crise, que está para todo mundo. Isso. Falar nisso, a gente, a nossa produção, vai trazer esses 3 prefeitos para saber como que eles conseguiram, diante da crise, né, se mover diante da crise, pagar os servidores e tudo mais. No caso de Divina Pastora, só para pontuar, nós calculamos que o Fundeb ele é muito inferior à despesa com a folha da educação, ou seja, ele precisaria de 185% daquela receita para pagar a folha, e a folha dele é em dia. Então, isso foi um grande indício para colocar a Divina Pastora, por exemplo, nesse rol. Muito bem. Conversamos aqui com a Ade Machado, você deveria ser um conselheiro lá no Tribunal de Contas, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, continue assim, a sociedade agradece. Uma boa tarde para você.